Saudações, aqui quem vos fala é Felipe Bambam. Aqui quem fala é Sandro Bastos e seja bem-vindo ao Podcine. Atenção pessoal, nós vamos falar de um filme sensação do momento. Qual é o filme, Sandro? Oppenheimer. Oppenheimer, filme que fez a dupla com a Barbie, virou o fenômeno Barbieheimer, né? Fenômeno de divulgação e de marketing. Sim, de marketing sim, e eu acho que o Oppenheimer é muito mais filme que a Barbie, inclusive no tempo, né? No tempo de duração. Eu acho que em todos os sentidos, né? Ou quase todos. Não. E olha que eu gostei de Barbie, mas Oppenheimer é um filme, mais um filme aí do Christopher Nolan, né? Que é um diretor que eu gosto bastante. E fez uma dupla, né? Uma dupla com Barbie na relação do marketing, que foi o fenômeno Barbieheimer, né? Nós viemos de um ano com muita decepção em bilheteria no cinema. E tanto Barbie quanto Oppenheimer veio para São os dois grandes bons de bilheteria que foram lançados em seguida também, que é Barbie, se vocês já viram o nosso vídeo sobre Barbie, vocês já sabem o meu posicionamento. Se não viram, dá uma passada lá no nosso vídeo sobre a Barbie, sobre o filme da Barbie. É o último vídeo lançado. Que eu acho que ali foi trabalhado um marketing muito grande em relação ao filme e coisas da atualidade. Oppenheimer já vai por uma outra vertente, é um filme que vem com um know-how de um filme baseado em história e com a projeção de um filme grandioso. Realmente é um filme grandioso porque ele tem 3 horas e 10 se eu não me engano. Já vamos para a sinopse, que é a sua especialidade? Sim, a gente faz sempre a sinopse muito longa, né? Então, Oppenheimer fala sobre basicamente a vida de Robert Oppenheimer, que foi um dos inventores da bomba de fissão nuclear. Fissão nuclear. Fissão. Fissão nuclear. Então o filme fala sobre a vida dele, ele se encontrando como cientista. Depois que ele se encontra como cientista, ele buscando conhecimento para entender esse mundo atômico, essa parte de átomos, de como ele poderia tirar a energia da divisão desses átomos, e calhou em chegar numa fase que estava rolando a Segunda Guerra Mundial, e como todo bom conhecimento novo nessa época de guerra mundial, todo mundo queria um novo conhecimento para ter uma vantagem na guerra e uma vantagem mundial. Então pegaram esse conhecimento para tentar fazer uma bomba nuclear, uma bomba que fosse destruição em massa e conseguisse deixar o país que conseguisse dominar essa técnica nova um domínio mundial. Então basicamente o filme é a vida de Robert Oppenheimer se entrelaçando com o final da Segunda Guerra Mundial, que é o lançamento das 2 bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki. Porque na verdade o Oppenheimer ele foi o diretor, né? Ele foi o líder de um projeto gigantesco em que juntou cientistas do mundo inteiro, né? Foi um projeto que realmente existiu nos Estados Unidos. Projeto Manhattan. Projeto Manhattan, exatamente. Tem a ver com aquele personagem Manhattan? Então, eu deixei até uma observação aqui, porque eu ia usar esse gancho para falar sobre uma coisa que é da DC. Quem gosta de Watchmen, que é uma vertente da DC, dentro do Watchmen tem o Dr. Manhattan, que é um cientista que na Segunda Guerra Mundial fazia parte da equipe que estava desenvolvendo a bomba nuclear, e ele sofre bombardeios atômicos e vira o Dr. Manhattan. Rapaz, isso me veio, pior que eu nem planejei isso não, isso me veio na cabeça agora. Eu já sabia, né? Historicamente tem os dados, né? Tem o conhecimento sobre o nome do projeto, mas eu não lembrava. Vendo um filme, eu voltei a ficar mais fresco esse tema na cabeça, aí eu falei, Projeto Manhattan tem a ver com o Dr. Manhattan da DC verdade. Lá de Watchmen. Então, e o Robert Oppenheimer liderou esse projeto, o Projeto Manhattan, lá em Los Angeles, que eles construíram uma cidade no meio do deserto, para os cientistas e para suas famílias, né, ficarem focados totalmente ali para a construção dessa bomba nuclear. Porque, na verdade, o filme levanta até essas questões, né, filosóficas, essas dualidades. O mundo inteiro estava
avançando na descoberta dessa bomba nuclear. Então, se não fosse os Estados Unidos a usarem primeiro, seria a Alemanha, seria a Rússia, seria outro país. Os grandes, como é um filme histórico, a gente acaba pegando as referências da história. As duas grandes guerras mundiais foram onde a humanidade se desenvolveu mais rapidamente dentro da história total, né? Desde a gente do homem das cavernas até o Homo sapiens agora. Então, nessas duas grandes guerras, a tecnologia evoluiu muito rápido. Em 50 anos, parece que a tecnologia evoluiu 200, 300 anos. As duas grandes guerras fizeram erroneamente, né, que dentro de uma guerra a pessoa queria evoluir, fazer uma tecnologia nova para ter uma vantagem para matar mais gente. Mas, mesmo assim, evoluiu para que as pessoas tivessem tecnologias e ciências novas e dentro dessas duas grandes guerras. E uma dessas foi na Segunda Guerra Mundial, o desenvolvimento da bomba atômica, mas não só da bomba atômica, do uso como matriz energética do urânio, do enriquecimento de urânio, sim, como fonte de energia para o mundo depois, né? O filme ele se baseia em 3 momentos diferentes, né? Ele conta a história entrelaçando esses 3 momentos, que é o Oppenheimer mais novo, né? Nos estudos dele, né? Que era realmente um homem que não era muito bom com a parte prática. O filme aborda bastante isso. Ele não era bom em laboratório, mas a parte teórica, da física teórica dele era fenomenal. A questão do desenvolvimento em si do projeto Manhattan, né? Naquela cidade construída no deserto. E uma terceira parte, que é a parte do julgamento. Porque o Oppenheimer não era uma unanimidade no governo, vamos dizer assim, né? Ele era uma pessoa... E ele não era um cara, vamos dizer assim, ele não era patriota, ele não era ligado ele era americano, mas ele não era ligado aos Estados Unidos, ele era ligado ao conhecimento. Então, mostra a busca do conhecimento dele, independente de qual nação ele iria buscar o conhecimento. Ele não era tão político, ele era mais pragmático, né? Ele tinha uma questão que... Ele tinha uma ideologia por trás, uma ideologia mais social, e a família dele toda, naquela época, se ligou ao Partido Comunista, o que era quase um crime nos Estados Unidos na época, né? Principalmente depois que a União Soviética se tornou o grande adversário dos Estados Unidos. Ele nunca se viu ao Partido Comunista, mas sempre esteve ali por trás, ajudando, enviando até dinheiro na guerra espanhola, né? E isso prejudicou muito o Oppenheimer, a vida do Oppenheimer em si, porque o governo, principalmente depois que o governo conseguiu extrair tudo dele, todo o conhecimento dele, o governo passou a considerá-lo sempre suspeito, porque sempre o considerou comunista. Mas, na verdade, não era aquele comunista da União Soviética, aquela ideia de comunismo. Era um comunista mais, em termos de questão, um comunismo mais americana, uma esquerda mais americana, que é uma questão mais ligada a questões sociais em si. Mas isso, na época, foi, assim, bastante importante para a história dele, porque houve uma perseguição, principalmente depois, porque o Oppenheimer foi uma pessoa que liderou o projeto para a criação da bomba atômica, mas foi um dos maiores críticos à bomba atômica depois, né? Então o governo americano não via isso com bons olhos. Então o filme se dividia, né, nesses 3 parâmetros. Nele mais novo, lá na faculdade, depois ele conheceu Einstein, né? Einstein tem algumas participações na história. Cara, o filme, como fonte histórica e fonte de conhecimento e fonte de apresentação de coisas que a gente acha que está muito longe hoje em dia da gente, por exemplo, se você prestar atenção, Einstein outro dia estava vivo entre a gente. É verdade, A gente tem a concepção que o cara já morreu há, sei lá, 200 anos, mas não. O cara estava vivo aí há 50, 60 anos atrás. Entendeu? Então, eu achei legal tive essa mesma percepção. O filme trazer essas coisas, essa aproximação por a gente não estar mais vivendo essas coisas. A gente acha que a guerra foi muito tempo atrás, a Segunda Grande Guerra foi muito tempo atrás. A gente acha que Einstein morreu há muito tempo e não morreu. Então o filme reaproxima a gente de uma realidade que a gente acha que está muito longe da gente, mas não está. Eu me senti reaproximado dessa coisa. Só que, tipo assim, falando do filme, eu acho que o filme é muito bom mesmo em relação a isso. A abordar essa parte que a gente não conhecia, eu não conhecia tão aprofundado o quanto
foi politicamente importante o Projeto Manhattan, a importância do Oppenheimer e outros cientistas no desenvolvimento da bomba atômica e da ciência atômica em si, né? Que depois a gente até vê no desenvolvimento da bomba atômica, a gente viu o que também tem a parte de uso dessa parte atômica do plutônio, urânio, essas coisas enriquecidas como fonte de energia. São coisas que nasceram juntas, só que foram utilizadas de forma diferente. Numa certa parte do caminho elas se dividiram e foram para caminhos diferentes. Essa parte a terceira parte que você falou do governo americano, eu acho que o governo americano usou um pretexto para descartar alguém que estava sendo inconveniente para ele. Exatamente. Não é porque ele era comunista, concordo. É porque ele estava discordando do grande golpe, para mim, a nível mundial de exposição de poder, que foi o lançamento das 2 bombas atômicas no Japão. Exatamente. Então, a partir do momento que um cientista, que foi um dos criadores daquilo que deu o poder para os Estados Unidos mundial, Time, né, que era a revista. O que deu o poder mundial definitivo na mão dos Estados Unidos, o cientista que inventou aquilo, estar contra aquilo, feriu diretamente o governo americano, e o governo americano, como a gente sabe, como a gente sabe, tudo que não presta para eles e vai contra a ideologia, não só o governo americano, mas o governo americano mais latente, porque é o mais forte, um dos mais fortes do mundo, ou se não o mais forte hoje em dia, começa a arrumar pretextos para minar o cara e jogar ele no limbo histórico. Né? Sim. Eu gostei muito dessas partes, só que eu acho que o filme foi muito extenso, com diálogos muito longos. E eu acho que Sandro, tiraria 1h30 desse filme fácil. Tu ficaria com... 1h30 fácil. Ficaria com o episódio de série quase, né? Teve 3, tu tiraria metade? Eu tiraria 1h30, sem sacanagem. Então, vamos entrar na questão mais técnica agora, nessa parte que você falou. Primeiro, essa questão que você tiraria. Eu tive um pensamento um tanto quanto diferente de você nisso. Por quê? Eu achei o filme muito bem acelerado no sentido da quantidade de informação. Ele até cansa um pouco, porque ele está o tempo todo te dando informação. É até um filme que fica até meio ruim de parar para ir no banheiro rapidinho, porque ele está te dando... Eram muitos diálogos. O filme, quase todos são diálogos, né? E são diálogos intensos, tensos. Mas, apesar de ser um filme de 3 horas, que é um filme longo, aí é questão particular, né? Eu não me senti cansado em nenhum momento, porque o filme me absorveu, não é absorveu a palavra, me puxou de certa forma, a minha atenção, que eu ficava sempre curioso para o que estava por vir, né? Eu achei a parte inicial, eu achei a questão do projeto Manhattan, a construção da bomba, tudo que aconteceu, eu achei assim, nota 10. A minha crítica um pouco é no último terço do filme, que a parte do julgamento, aquilo, eu achei que ficou um tanto quanto diferente do resto do filme. Parece que foi um filme à parte. Eu achei que faltou um pouco de coesão ali, apesar da montagem ser brilhante. É uma questão de roteiro mesmo. Mas assim, eu gostei demais e aí eu já vou numa linha oposta à sua. Se tivesse mais 1 hora, eu estaria ali assistindo mais 1 hora de filme. Porque eu achei fantástico. O roteiro é muito bom. Uma coisa que eu gostei bastante foi em relação a eles não glamourizarem o Oppenheimer. Eles mostraram uma pessoa com todas as suas qualidades e mostraram até mais defeito do que qualidade, né? Porque geralmente quando você faz não foi bem uma cinebiografia, né? Contou certos trechos da vida dele. Você fala assim, até uma crítica ou outra pessoa, alguns defeitos, mas fala muito das qualidades. No Oppenheimer mostrou tudo ali, mostrou as ambiguidades, que era uma pessoa difícil de decifrar. Os personagens até falavam isso com ele, que era difícil de decifrar. E eu, como espectador, às vezes tinha dificuldade em entender o que ele estava pensando realmente, mas não por conta que o roteiro era ruim, pelo contrário. Porque era realmente uma pessoa confusa no sentido de ter opiniões opostas, né? Mostrou a questão pessoal dele, que era uma pessoa que gostava de uma esbórnia, né? Gostava de uma bebida, gostava de amantes, né? Ele é uma pessoa tão ambígua que ele tinha uma amante, aí ele resolveu parar de ver a amante, né? Porque já tinha uma esposa com filha e tal. Aí a amante se mata e ele vai chorar com a esposa porque se sentiu culpado pela amante de se matar. É esse o nível do Oppenheimer. Então, cara, em questão de roteiro, de montagem, de fotografia, eu acho que foi um filme que ano que vem vai concorrer seriamente a ganhar várias estatuetas do Oscar. Com certeza.
o que eu, Sandro, minha opinião, achei que foi o que me deu a impressão de que poderia tirar. Eu fui até exagerado, tirar 1h30. Pô, 1h30 é metade do filme. Foram a quantidade de diálogos longos, cara. Eu acho que isso deixa o filme um pouco cansativo, do meu ponto de vista. Por mais que esteja acontecendo várias coisas ao mesmo tempo, que tenha várias coisas sendo apresentadas pelo filme, o diálogo muito extenso me perdeu no filme, porque aquilo pra mim Você se sentiu cansado? Foi cansativo. Foi cansativo, e não foi não foi 2, não foi 10, foi pelo menos uns 20 diálogos ali, bem extensos, que acaba te cansando, te minando. Pra mim virou uma certa maratona terminar o filme, porque toda vez que eu iniciava um diálogo muito extenso, eu falava, putz, de novo, cara. Entendeu? E aí já começa a tirar um pouquinho, pra mim, tira um pouquinho o prazer de ver o filme. O tema, o roteiro, tudo foi muito bom, até porque eu sou apaixonado por filmes que são fundamentados em história. Então, Esse foi muito bem fundamentado. Então, mais um filme que foi bem fundamentado em história, por isso que eu acho que se não fosse essa quantidade de diálogos muito longos, seria para mim um filme muito perfeito. Acho que o melhor filme que eu teria visto esse ano. Mas essa parte me cansou realmente. Essa parte aí me deixou bem cansado e acaba tirando o brilho de outras coisas que estavam se destacando no decorrer do filme, as quais você já enumerou aí. E eu vou enumerar mais, eu vou entrar na parte técnica agora. Vou falar o que eu gostei da questão técnica. Primeiro, o elenco. O ator principal, que eu esqueci o nome dele agora, que é o Thomas Shelby, que fez o Thomas Shelby. Aí, quando eu vi que o ator principal já era ele, eu falei assim, porra, cara, já deu uma vontade a mais, né? Esse filme não tem como não... Qual é o nome dele? Fugiu. Ah, cara, eu não vou lembrar. É o que fez o Thomas Shelby lá do Peaky Blinders. Uma coisa que eu fiquei até preocupado eu fiquei com medo de enxergar no Oppenheimer o Thomas Shelby o tempo todo. Mas o ator estava muito bem, porque não me lembrou o Thomas Shelby em momento nenhum. Cara, esse ator, ele é um ator que... Ele meio que ficou perdido, né, em Hollywood, depois de algumas participações. Ele fez, se vocês não se recordam, ele já fez o Espantalho de uma das trilogias do Batman. Verdade, rapaz. Entendeu? E ele ficou meio perdido depois dessas participações de alguns filmes. E Peaky Blinders foi uma virada na carreira dele, que mostrou um certo potencial de ator que ele tem, que, porra, em Peaky Blinders ele era violento, ele era intenso, ele era romântico, ele sofria, então conseguiu mostrar as 6 temporadas de Peaky Blinders mostraram o que é feito aquele ator. E um ator é bom quando você vê que em personagens diferentes ele muda completamente. E nesse caso, é uma roupa de época também, um vestuário de época, o personagem também fumava pra caramba, tinha aquele olhar todo mundo naquela época fumava pra caramba. Sim, então, mas eu tô querendo mostrar muitas semelhanças do Oppenheimer com o Thomas Shelby, e que mesmo assim eu não fiz associação na hora. Eu achei que eu fosse fazer associação o tempo todo, eu ia achar que no final que Thomas Shelby que criou a bomba atômica. Inclusive, a gente pode falar que o Thomas Shelby e o Oppenheimer pegaram a mesma época de vida. Porque no seriado do Peaky Blinders, Peaky Blinders, o Thomas Shelby começa, junto com o Churchill, a tentar desmantelar os nazistas dentro da nação britânica. É verdade. Entendeu? Começa a série após a Primeira Guerra Mundial e dura até a Segunda. Vai até a Segunda Guerra Mundial. Vai até um pouco antes da Segunda começar. Realmente é contemporâneo. Mas não, ele agora fugiu o nome e não vai voltar. Mas o ator lá que faz o Thomas Shelby arrebentou. E os outros atores também, pronto, agora eu esqueci o nome de todos os atores de Hollywood, não vou lembrar mais de nenhum. O que fez o General, meu Deus, que fez Gênio Indomável, Senhor amado, pelo amor de Deus, esqueci de novo. Bem, ele fez até inclusive, que a gente viu há pouco tempo. O General lá tá muito bem também. Gente, como é que eu não vou lembrar o nome do ator? Pois bem, o Strauss, quem faz é o Robert Downey Jr. Você percebeu ali que era o Robert Downey Jr.? Claro. E eu não percebi de cara, não. Eu fiquei o filme quase inteiro, pô, conheço esse cara de algum lugar, conheço esse cara de algum lugar. Aí depois que caiu a ficha, né, por conta da maquiagem, uma maquiagem muito bem feita, que o Robert Downey Jr. fez aquele... Cillian Murphy, o nome do Thomas... Cillian Murphy, né? Isso, do Thomas Shelby. Do Thomas Shelby, é isso. Agora tem que procurar o General. Eu esqueci. Pô, o General não precisa procurar, não, tu vai lembrar, cara. O de bigodinho lá. Matt Damon. O Matt Damon. Matt Damon, Matt Damon que tá vindo uma pegada boa. Matt Damon muito bem, as mulheres... Então, o elenco tava excelente. Tem uma questão que ali, cara, pra mim, eu acho que é o Oscar certo. Tem uma questão que a gente não costuma falar muito, que é edição de som.
Porque eu assistia Oppenheimer no cinema e o som do filme, falaram isso antes, né? Inclusive recomendam assistir em IMAX, que o som é melhor. O som do filme realmente é espetacular. Aquela cena, aquilo é muito bem dirigido. O Christopher Nolan tá no auge. Aquela cena que é o primeiro teste que dá certo da bomba atômica, né? Aquilo é muito bom, cara. Que primeiro vem a imagem da bomba explodindo e não vem o som. Sim, Só vem a imagem, não vem o som. E você fica esperando. Só que quando vem a imagem, o som da tela fica completamente mudo. Você só escuta a respiração de personagem ali lá. E você fica o tempo todo esperando. Vai chegar o som, vai chegar o som, vai chegar o som. E não chega. Aí, de repente, quando você não tá esperando, cara, eu tomei um susto. Eu tava esperando que viesse o som, mas quando veio com vontade mesmo, que é o som da bomba, que, né, luz tem uma velocidade maior do que som, né? Física. Tem muita física no filme. Por que será, né? Por que será? Física e química. Aí depois, quando chega o som, cara, que som bem feito. As imagens que apresentavam, que mostravam dos elétrons, tal, que faziam essas imagens. O som é maravilhoso do filme. Fotografia, a montagem, porque, como o Sandro falou, realmente é um filme que é 95% diálogos. Apesar do Sandro ter achado um pouco cansativo, eu achei que a montagem ajudou bastante a não deixar tão cansativo. Se fosse uma montagem ruim, eu ia achar muito mais cansativo ainda. Assim, o filme tecnicamente é ótimo, né? Por isso que eu tô falando, que é um filme que ano que vem nas estatuetas tem uma grande possibilidade de destruir no Oscar. Realmente eu achei... Até porque é um filme perfil do Oscar. Verdade, eles adoram essa temática, né? É um filme temática perfil. de biografia, de Segunda Guerra Mundial, anticomunismo, a academia adora. O Oppenheimer, inclusive, eu dei uma pesquisada, e muito do que aconteceu ali no filme, né? Porque quando você vai contar uma história, né, factual, que existiu mesmo, dá sempre uma dramatizada para o filme ficar melhor. Você faz uma adaptação, né? Eles falam de liberdade de até porque adaptação. Se contasse tudo exatamente, não seria um filme, seria um documentário. Mas nesse filme não, foi tudo... Até aquela questão da maçã que ele envenenou lá, que foi verdade e tal. Só que no filme ele não foi pego, na vida real ele foi pego. Ele era realmente uma pessoa boêmia, ele vivia à base de cerveja, chocolate e mais alguma coisa lá, não sei, e cigarro. E assim... Tem várias questões morais que o filme levanta e acredito eu que a principal questão moral é a questão da bomba, é a questão do poder, né, do humano. Tem até ele faz um paralelo com Prometheus, eu acho que ele chama a bomba de Prometheus, que é aquela questão na mitologia, né, que quando você dá muito poder... Estou interpretando a história, eu não vou contar a história porque eu não lembro a história toda. Você não lembra a história de Prometheus? Prometheus foi o deus que roubou o fogo. Isso, Sandro. E entregou a humanidade para ela poder se desenvolver e se aquecer e se desenvolver. Aí Zeus foi e como punição para... Puniu Prometheus isso aí. Punição para Prometheus, se eu não me engano, ele era comido por corvos e toda vez que ele era comido ele se regenerava. Era um negócio desse aí, mas resumiu bem. E o filme mostra muito essa questão do poder, do fogo, do humano. E esse poder salvar, poder salvar e ao mesmo tempo poder matar, né? Que é muito dito sobre a bomba, e isso é discutido no filme, que a bomba não é só para ganhar a guerra. O poder... Até porque a guerra já estava... A guerra contra a Alemanha já tinha acabado, contra o Japão já estava bem avançada, né? Os japoneses ainda não estavam se rendendo, mas era questão de tempo. Bastante minados, Os americanos já estavam em ilhas japonesas, já tinham conquistado Okinawa e tal. E se discute muito isso, que é um poder de dissuasão. É uma coisa que mais do que matar é ameaçar. A bomba atômica, por isso que eu tô falando. A bomba, eu falei lá dizendo que os Estados Unidos usou esse pretexto do comunismo, porque ele foi questionado pelo inventor do que deu poder a ele, sobre a legitimidade daquele poder. E a bomba atômica foi isso, foi demonstração pura de poder. Porque, como você disse, e como eu comecei a falar, a Segunda Guerra, a Alemanha já tinha ido pro saco, a Itália já tinha ido pro saco há muito tempo, e o Japão já estava encaminhado no máximo, aí tu ia ter mais 1 mês, 2 meses estourando de guerra para o Japão desistir da guerra. Os Estados Unidos fez isso para mostrar para todo mundo que ele era forte. Não foi para ganhar a guerra.
Sim, na verdade juntou o útil ao agradável, né? Eles falam muito no filme, e é um argumento histórico, que a bomba ter matado tantas pessoas evitou mais morte do que se não tivessem jogado a bomba. Porque se tivessem jogado por dois caminhos, se não tivessem jogado a bomba, poderia morrer muito mais gente na guerra do que morreu através da bomba em si. E um segundo é que haveriam muito mais guerras no mundo. Porque devido aos países, aos Estados Unidos, depois outros países terem a bomba atômica, isso impediu que outras guerras acontecessem, e isso é uma discussão muito atual, né? Inclusive eu estava vendo o filme pensando nisso, que é a questão da guerra na Rússia e na Ucrânia lá, que a Rússia fica ameaçando o tempo todo, se alguém invadir aqui, eu jogo uma bomba atômica, né? Forma bem resumida. E isso encaixa muito o que o filme quis mostrar, que é uma questão que é uma bomba de dissuasão, é uma bomba de convencimento. Tipo, não entra numa comigo não, porque eu vou te matar e você pode, só que ao mesmo tempo você pode me matar, né? Porque se há um ataque nuclear e o outro país resolve atacar, eles se matam. E pode matar todo mundo que está em volta. E é uma bomba, é uma tecnologia bélica que não é bateu, matou e acabou, né? Tem as consequências de décadas e décadas pela radioatividade. No Japão que eu digo. Inclusive esse filme, ele não passou no Japão. Os japoneses não aceitaram que o filme passasse no Japão. É completamente compreensível. Por que será, né? Mas o filme não faz uma ode, não faz uma homenagem à bomba atômica, não. Nem aos Estados Unidos. Tem só um momento, que é um outro momento que eu achei genial no filme, que dá certo o teste da bomba atômica, e eles ficam comemorando e tal, aí aparece a bandeira dos Estados Unidos lá, tremulando atrás, que se fosse um filme mais nessa coisa patriótica americana, tipo como foi Independence Day, Pearl Harbor, etc., teria muito mais cenas assim, né? E aí você se pega pensando, pô, você comemorou junto com os caras? Você comemorou a criação de uma arma de destruição em massa? Tem essa discussão bacana. Bem, fala alguma coisa? Não, nós falamos tudo que tinha para falar, e o restante vocês têm que ver, né? E tá em cartaz ainda nos cinemas, tem bastante cinema aí. Eu aconselho ver esse filme no cinema, principalmente por conta da questão do som, que o som desse filme é diferenciado realmente, mas se não tiver que ver no cinema, também em casa não vai perder tanto não. E o importante também é ver, né? Ver, a gente tem, como nós falamos sempre nos vídeos aqui do Podcine, nós temos as nossas opiniões, que às vezes são concordantes, bem às vezes mesmo, que na sua maioria são divergentes, mas que você tem a sua opinião. A gente só dá um estalo na sua curiosidade para você ir lá e ver o filme ou o seriado, né, Bomba? E aí nós falamos aqui de bomba atômica, de Segunda Guerra Mundial, e eu vou aproveitar esse gancho para mostrar a camisa de um time de Israel, né? Que Maccabi Tel Aviv. Maccabi Tel Aviv. Tem o Maccabi Haifa e o Maccabi Tel Aviv. Maccabi Haifa e o Maccabi Tel Aviv. Esse é o Tel Aviv. Que a gente não pode esquecer que a Segunda Guerra Mundial foi baseada aí no Holocausto, né? Da caça. Oppenheimer era judeu, não é? Agora eu não lembro. Não tô lembrado, não, mas de qualquer forma tem tudo a ver com a temática. Com a Segunda Guerra Mundial aí, que foi a Alemanha a caça dos. E o Estado de Israel foi criado pela ONU, inclusive depois da Segunda Guerra Mundial. Isso aí. Então, camisa aqui do Maccabi Tel Aviv, mais uma adesão aí que foi dada pelo Mundo dos Mantos, que cedeu mais uma camisa pra gente, e eu não podia deixar de aproveitar esse gancho Isso é bonito, hein, cara? histórico, com a camisa. É bom que eu consigo arrumar as camisas que encaixam no contexto, né? A camisa rosa e preta da Inter Miami, agora a camisa do Maccabi Tel Aviv, na rosa Segunda Guerra Mundial. Do Barbie, né? Agora, essa camisa aqui de um time de Israel, já que a gente está falando sobre algumas coisas da Segunda Guerra Mundial. Então, Mundo dos Mantos, valeu, obrigado por mais uma camisa aí, tá? Bamba, vamos encerrar então. Você vai falar com nossos espectadores. Nossos telespectadores. Telespectadores. Pessoal, para nos ajudar, para você sempre estar atento aos nossos conteúdos, curta, né, o joinha aí do seu vídeo, compartilhe, inscreva-se e ative o sininho. Quando você for se inscrever, aperte a opção inscrever e depois a opção todas, porque aí todos os nossos vídeos aparecem aí para vocês. Valeu, gente. Obrigado. Mais um vídeo aí para conta. Acompanhe nosso canal. Até a próxima com Podcine. Valeu, pessoal.